Esse vídeo não tem como objetivo de glorificar nenhum tipo de crime ou criminoso de nenhuma forma. Os autores repudiam qualquer tipo de violência ou ato criminoso de qualquer natureza. Este vídeo contém material possivelmente perturbador para algumas pessoas. Fica a critério da audiência se deve ou não prosseguir com o vídeo. Os autores não se responsabilizam por opiniões, considerações ou comentários publicados por assinantes ou visitantes nos vídeos do canal. Estes serão inteiramente de responsabilidade de quem os publicar. Considere-se avisado. Gary Plauché shoots and kills him. Gary, por quê? Por que Gary? Eu vou lhes dizer o porquê. Vivemos em um mundo separado por 4 tipos de pessoas. As ovelhas, que são ingênuas e fáceis de serem abatidas. Os lobos, que estão aí por toda parte, só esperando o momento de atacar. Os pastores, que sua função principal é cuidar da segurança do rebanho e garantir que os lobos não ataquem suas ovelhas. E, na minha opinião, o pior de todos: os lobos em pele de cordeiro. Pessoas que confiamos, mas nunca sabemos suas reais intenções. Hoje, vamos conhecer a ovelha, o pastor e o lobo em pele de cordeiro. Hoje, vamos falar de Gary Plauché, o homem que matou o acusado de ter molestado seu filho. True Crime Brasil, além das fronteiras. Leon Gary Plauché nasceu em 10 de novembro de 1945, em Baton Rouge, Louisiana, Estados Unidos. Se casou com June Plauché, com quem teve 4 filhos. Um deles se chamava Jody Plauché, que na época dos fatos estava com 11 anos de idade. Não temos os nomes dos seus outros 3 filhos, mas isso não é importante para o contexto da história. Nascido em 27 de abril de 1972, Judy Plauché viveu toda a sua infância na cidade norte-americana de Baton Rouge, capital do estado da Louisiana. Além de Jody, seus pais Gary e June tiveram outros 3 filhos. Pouco antes de Plauché completar 11 anos de idade, ele foi matriculado junto de seus irmãos em aulas de karatê, dirigidas pelo ex-fuzileiro naval Jeff Dulce, de 25 anos. De início, conforme relata o The Washington Post, a decisão parecia ter sido a mais perfeita possível. Judy logo ganhou um troféu, Fort Worth. Ele era muito bem visto pela sociedade. Todos viam seu jeito de lidar com as crianças e sua boa imagem perante a sociedade fazia com que Jeffrey passasse despercebido, ou pelo menos que ninguém desconfiaria do monstro que Dulce era. Segundo Judy, tudo começou quando Jeffrey se ofereceu para ensinar o menino a dirigir. E assim que o garoto sentou no joelho do instrutor, o mesmo aos poucos foi acomodando a mão no colo do garoto. Em seu livro, lançado posteriormente ao caso, Judy relata o seguinte, abre aspas, estou pensando o que está acontecendo aqui. Talvez seja um acidente? Fecha aspas. Relata Plauché em seu livro Why Gary, Why? The Jody Plauché Story, publicado em 2019. Abre aspas. Então eu não disse nada, mas agora eu sei que ele estava testando os limites. Todos eles testam nossos limites. Fecha aspas. Em pouco tempo, porém, os testes de Dulce se transformaram em abuso sexual. Judy, entretanto, se calou. Abre aspas. Acho que uma das coisas que as pessoas realmente não entendem é o porquê eu não contei. Primeiro, eu tinha 10 anos. Segundo, o que estava acontecendo, eu sabia que iria chatear meus pais. Em terceiro, na época, eu não queria que eles tivessem problemas. Era mais fácil para mim ficar quieto e calar a boca do que chatear todo mundo. Fecha aspas. Como se a situação já não fosse o cruel suficiente com o jovem, eles se tornaram piores ainda. Em fevereiro de 1984, conforme relato do Washington Post, Jeff perguntou a Judy se ele queria ir para a Califórnia. Sem entender direito, ele disse que sim. Iniciava-se ali um plano de sequestro. Então, no dia 19, Jeff Dulce apareceu na casa dos Plauché e disse para a mãe de Judy, June, que queria mostrar ao garoto o novo tatame comprado
e que os dois estariam de volta em cerca de 15 minutos. Sem motivos para desconfiar, ela consentiu. Em vez disso, porém, ele embarcou com o jovem em um ônibus com destino a Los Angeles. Para despistar, Dulce raspou sua barba e pintou o cabelo loiro de plushê de preto. Em seguida, os dois foram até um motel, onde os estupros começaram. Abre aspas. Deixei muitas coisas fora do livro, conta Judy. Minha mãe disse, por que você não coloca mais detalhes lá? Eu tenho que traçar uma linha tênue entre acionar um gatilho de uma vítima, que pode estar lendo o livro e ter que largá-lo, e a de um pedófilo lendo como se fosse uns 50 tons de cinza. O sequestro de Judy durou longos 10 dias, o que fez seus pais ficarem cada vez mais desesperados para encontrá-lo. Mas Dulce cometeu um deslize. Ele permitiu que Plushê ligasse para sua família do motel onde eles estavam, em Anaheim, na Califórnia. Através disso, a polícia conseguiu rastrear a ligação, o que trouxe Judy de volta. Abre aspas, não sabíamos o que fazer, fecha aspas, disse o pai de Judy Plushê, Gary, às notícias locais após o retorno de seu filho. Com as notícias repercutidas pelos noticiários, que mais tarde ainda confirmaram que Judy foi abusado sexualmente, ele ficou determinado a se vingar do ex-fuzileiro. Em 16 de março de 1954, enquanto estava tomando um drink em um bar chamado The Cotton Club, segundo apontam o The Washington Post, Gary ouviu a notícia de que Jeff Dulce chegaria a Baton Rouge naquela mesma noite. Seu voo estava marcado para desembarcar às 21h08. Gary já sabia onde e quando encontrá-lo. Meu pai foi ao aeroporto imaginando que ia morrer, disse Judy Plushê mais tarde à ESPN. Ele disse que ou Jeff ou ele iam morrer naquela noite. Gary e June se separaram nessa época. Então, vendo toda a sua vida indo por água abaixo, ele decidiu de vez se vingar. Gary esperava o desembarque perto de uma fila de telefones públicos, com um revólver .38 escondido em sua bota. Ele usava um boné de beisebol e óculos escuros para que ninguém o reconhecesse. Quando o avião pousou, ele ligou para o seu melhor amigo e contou seu plano. Abre aspas, aqui vem ele. Você está prestes a ouvir um tiro, disse Gary. Instantes depois, as câmeras de segurança registram o pai de Judy saltando das cabines telefônicas em direção a Dulce, que foi atingido na cabeça com um tiro. Todo o ato foi registrado por uma equipe de reportagem da WBRZ News que estava ao vivo no local. Por que, Gary? Por que você fez isso? Gritou o vice-xerife Mike Barnett, que agarrou Gary e o prendeu contra a parede. Se alguém fizesse isso com o seu filho, você também faria, retrucou ele chorando. Gary Plushê shoots and kills him. Eu conheço há um bom tempo, disse o xerife, mas simplesmente não o reconheci quando passei ao seu lado. Gary quebrou a lei, mas ele fez o que muitos pais gostariam de ter feito. Hoje, com uma simples pesquisa, você encontra o vídeo do momento do disparo. Jeff Dulce morreu no dia seguinte, mas o drama de Judy passou longe de ter um fim naquele dia. Abre aspas, eu não o queria morto, disse Judy Plushê à ESPN 3 décadas depois. Eu só queria que ele parasse. Após a morte de Dulce, Judy iniciou uma nova luta, agora para perdoar seu pai. Depois que o tiroteio aconteceu, fiquei muito chateado com o que meu pai fez. Eu não queria que Jeff fosse morto. Eu sabia que ele iria para a cadeia, e isso foi o suficiente para mim. Posteriormente, o juiz de Baton Rouge determinou que Gary não era uma ameaça para a comunidade, e sua sentença de 7 anos de prisão foi convertida em 5 de liberdade condicional e 300 horas de serviço comunitário. Plushê sofreu um derrame em 2011. Ele morreu em 2014 em uma casa de repouso após outro derrame, 3 semanas antes de completar 69 anos. Eventualmente, Judy Plushê veio perdoar seu pai, que faleceu em 2014. Consegui trabalhar com isso e, eventualmente, aceitar meu pai de volta à minha vida, e meio que voltamos ao normal. Não é certo tirar a vida de alguém, mas quando esse alguém é uma pessoa tão ruim, isso não incomoda muito a longo prazo, disse Judy Plushê. O que me deixa mais chocado com esse caso é o fato do garoto ter ficado com raiva do pai, por ele ter vingado sua honra. Um pai que preferiu trocar sua liberdade
ou pior, estava disposto a perder sua vida para proteger seu filho. Why, Gary, why? Além de ser o título do livro de Judy, também foram as palavras deferidas pelo delegado assim que o disparo foi efetuado. Segundo dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, nos 5 primeiros meses de 2022, 4.486 denúncias de violação de direitos humanos foram registradas contra crianças e adolescentes, sendo 18,6% dessas ligações a situações de violência sexual. Em 2021, a pasta registrou 18.681 casos, sendo que em quase 60% dos registros, a vítima tinha entre 10 e 17 anos e cerca de 74% da violência foi feita contra meninas. Bom, se você chegou até aqui, significa que o vídeo pode ter sido interessante. Eu gostaria que vocês considerassem se inscrever caso não seja inscrito, deixar o seu like e deixar o seu comentário aí com a sugestão para os próximos vídeos ou o que você achou desse vídeo. Obrigado e até a próxima.